Olá a todos, sejam bem-vindos. Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês como faz para implementar um padrão de projeto chamado Object Pool, que é um padrão de criação. Então, para que serve esse padrão? Ele serve para garantir que objetos já inicializados sejam reaproveitados depois de serem usados, em vez de destruí-los e se criar novos objetos da mesma classe. Criar e destruir objetos pode ser custoso se o programa requisitar muitos deles em curtos espaços. Por exemplo, imagine que você queira criar um efeito de partículas, em que cada partícula é um objeto que será criado a partir de um ponto e lançado por uma área. Depois de atingir o chão, a partícula deverá subir, e normalmente a gente faz isso destruindo essa partícula. Se forem centenas de partículas, o ato de criar essas partículas e destruir para criar de novo e destruir de novo pode ter impacto na performance. Então, ao invés de ficar criando e destruindo, podemos aumentar essa performance se reaproveitarmos as partículas que já atingiram o chão e simplesmente reposicioná-las no local de lançamento. No nosso exemplo, criaremos um fundo cheio de estrelas que irão se mover para dar a impressão de que a nossa nave está se movendo. Há dois métodos para isso. Poderíamos usar uma imagem pronta, cheia de estrelas, e deslizar essa imagem. Ou podemos criar estrela por estrela e movê-las. Vamos usar esse último método, que chamamos de procedural. Cada um tem suas vantagens e desvantagens. Esses dois métodos são muito legais de se usar, dependendo do que você for usar. Qual que é o lado negativo desse padrão? As linguagens atuais elas tendem a destruir e criar novos objetos de forma muito eficiente, de modo que reaproveitar objetos leva apenas a ter que se implementar mais código. Só quando esses objetos manipulam fontes externas, como imagens, arquivos de texto, em que na sua instanciação eles precisam abrir esses arquivos, esses recursos, é que esse padrão se torna mais útil. Okay? Porque aí sim, na hora de criar esses objetos, acessar esses recursos externos realmente é mais custoso. Okay? E como que eu implemento esse padrão de objeto? É bem simples. Basta criar uma classe com dois repositórios de objetos, que podem ser listas, vetores. Okay? Uma lista vai conter os objetos livres para uso, e a outra lista contém os objetos que já estão em uso. Então a gente vai ter dois métodos aí. Um método responsável por pegar um objeto livre e um outro método responsável por devolver o objeto que já foi usado. Então, o método get, que é o que vai pegar o objeto livre, ele tira um objeto da lista de objetos livres, coloca-os na lista de objetos que estão em uso e retorna para ser usado. Caso a lista de objetos livres esteja vazia, só aí, nesse caso, é que vai ser criado um novo objeto. Então, um objeto só é criado se a minha lista de objetos livres estiver vazia. O método de devolução, por sua vez, remove o objeto da lista dos objetos que estão em uso e retorna ele para a lista de objetos livres. Então, se você quer usar um objeto, ele tira da lista dos livres e coloca na lista dos em uso. Se você quer devolver, ele tira da lista dos que estão em uso e coloca de volta na lista dos que estão livres. Ok? Simples assim. Tem um terceiro método que a gente chama quando for devolver um objeto. E esse terceiro método ele serve para retornar o objeto ao seu estado inicial. Então, por exemplo, aqui no caso das partículas, o estado inicial, por exemplo, é a posição inicial dele. Então, se ele bateu no chão, quando eu for devolver, eu tenho que retornar a posição dele para a posição inicial, que é a posição de lançamento desse objeto. Ok? Então, é bem simples assim. Então, vamos implementar ele utilizando o Unity. Então, aqui no meu projeto, eu vou fazer uma explicação rápida do que já está pronto. Ok? Eu já tenho aqui na pasta de Resources tudo o que eu preciso para ele rodar. Então, eu tenho o meu personagem e o script do meu personagem para fazer ele se mover. Eu tenho aqui um prefab de estrela, que já está pronto. Okay? Então, esse prefab ele faz o quê? Ele tem
a imagem da estrela que eu vou utilizar, e anexado a ele tem esse script da estrela que faz simplesmente a estrela se mover para baixo, ok? Aqui na raiz dos assets, eu só vou deixar o script que eu vou ter que alterar durante o processo aqui de implementação desse padrão de projeto, tá bom? Então vamos lá. Qual que é o primeiro passo para eu poder reaproveitar as minhas estrelas? Que o objetivo aqui vai ser esse, certo? Vai ser criar estrelas para que elas desçam no cenário quando elas não existirem. E se elas já existirem, pega a estrela da lista das que estão livres, coloca na lista das que estão em uso. E aí, quando a minha estrela descer aqui, ficar abaixo, sair da linha de baixo aqui da tela, eu não preciso mais usar essa estrela. Normalmente, o que eu faria é destruir a estrela. Mas o que eu vou fazer, não. Vou pegar essa estrela que já saiu da minha tela e colocar na lista de estrelas livres para reutilizar ela depois. Tá bom? É isso. Então, normalmente, o que eu faria? Instanciaria várias estrelas. Quando elas descessem aqui no fim do meu cenário, eu destruiria essas estrelas e continuaria instanciando, destruindo, instanciando, destruindo. Com esse padrão de projeto, eu só vou instanciar quando for necessário. A partir do momento que a estrela desceu e saiu da cena, eu deixo ela numa lista de estrelas que eu posso, que estão livres, que eu posso utilizar de novo. Então, quando eu precisar de mais estrela aqui para ser respawnada, ao invés de eu instanciar novas estrelas, eu pego da lista das estrelas que já existem. Maravilha? Então é isso. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou criar aqui é a minha classe que vai conter as duas listas de objetos livres e em uso. Eu vou chamar de pool, já que o nome do padrão de projeto é Object Pool. Eu vou chamar de pool. Vou abrir. Essa minha classe é uma classe que não vai estar relacionada diretamente a nenhum GameObject, então não precisa herdar de MonoBehavior. Okay? Primeiro passo, eu vou criar as minhas duas listas que eu preciso aqui. Então, private, static, para eu conseguir acessar de qualquer lugar de forma fácil, list de GameObject, afinal de contas o que deve estar livre ou em uso são estrelas, que são GameObjects. Vou chamar de disponíveis. É igual a new list de GameObject. Pronto, uma lista está criada. Agora eu vou criar a minha segunda lista, que é de objetos que estarão em uso. Então, vou chamar de em uso. Maravilha. Agora eu vou criar os métodos get e o de retorno, né, o de devolução de estrela. Então vamos lá. Public static. O que vai pegar, né, o método que vai pegar, ele vai pegar da lista de disponíveis e retornar para quem chamou um GameObject. Então, GameObject, getObject, por exemplo. Opa. Ou getEstrela. Eu vou chamar de getObjeto para ficar mais geral. Okay? Então vamos lá. Vou fazer uma referência à estrela, okay? Que é o meu objeto aqui. E vou fazer a verificação. Primeiro eu vou verificar se já existe estrela na lista de estrelas disponíveis. Então, se disponíveis.count for diferente de 0, certo? Quer dizer, se tiver alguma estrela disponível, então é só pegar essa estrela. Então, a minha estrela vai receber disponíveis. Vou pegar o que tiver na posição 0, porque se tiver mais de uma, com certeza na posição 0 vai ter uma. Tá? Por isso que eu estou pegando da posição 0. Se eu pegar de outra posição, eu não garanto que ela exista aí.
que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que tirar ela da lista de disponíveis e colocar essa estrela na lista das que estão em uso. Então vamos lá. Em uso, .add, a estrela. E agora eu tiro da lista dos disponíveis. Disponíveis.remove at 0, né? Porque eu tirei da posição 0, com certeza, né, ela vai ter. E retorno a estrela. Pronto, maravilha. Agora, do contrário, se não existir, eu gosto de deixar o else aqui, ok? Mas isso é do gosto de vocês. Então, se não existe uma estrela, eu tenho que criar uma estrela nova. Então, eu teria que fazer, normalmente, se eu não estivesse trabalhando no Unity, eu deveria fazer algo como recebe new game object, no caso aqui, né? Porque eu estou trabalhando com game objects. Se fosse da classe estrela, eu faria algo como new estrela, ok? Colocaria esse objeto na lista dos que estão em uso. Então, coloca na lista dos que estão em uso. Maravilha? E retorna a estrela. Maravilha? Só que... Opa! Em uso... .add, né? A estrela. Só que aqui, particularmente no Unity, esse GameObject, ele não é simplesmente uma classe. Okay? Então essa minha estrela não vai ser simplesmente uma classe. O que eu vou ter que utilizar aqui é todo um prefab. Um prefab é um modelo de como todas as estrelas devem ser. Então ele não é simplesmente uma classe, ele é uma classe, a relação entre a classe e os seus componentes. Então o prefab ele já tem o GameObject e todos os componentes que foram criados com ele. Por isso que eu não vou colocar new GameObject aqui, porque aí eu ia ter que definir uma por uma quais são os componentes de cada GameObject, qual que é a textura que está atrelada a esse GameObject. Então é mais fácil eu criar um prefab e aí reutilizar ele a partir do prefab. Então ao invés disso, eu vou criar um método aqui chamado respawn. Okay? E aí esse respawn vai me trazer o que eu quero, que é o meu prefab. Okay? Então, eu vou criar lá embaixo o método respawn. O respawn, novamente, o que ele vai fazer? Ele vai me trazer o prefab que eu quero usar. Tá bom? É isso. Daqui a pouco eu faço ele. Vamos criar primeiro um método para liberar uma estrela que já tenha sido usada. Quer dizer, liberar a estrela que já tenha descido pela tela. Static void liberar, por exemplo. Aqui. Aí eu vou passar qual que é o objeto que eu quero liberar. E aí, nesse método, o que eu preciso fazer? Eu preciso retornar a estrela ao seu estado inicial, porque aqui a estrela, quando eu for tirar ela de uso, quando eu for liberar essa estrela, ela vai estar com a posição dela como sendo lá embaixo da tela. Eu quero, antes de liberar, retornar ela à posição que ela tem que ficar. Tá bom? Então, para isso, eu vou usar um método chamado limpar, que daqui a pouco eu implemento ele. Não tem pressa. Bom. Adicionar essa estrela à lista dos que estão disponíveis. Então, add estrela. E tirar da lista das estrelas que já estão em uso. Então, em uso, .remove a estrela. Joia? Simples assim. O importante é que, mesmo a gente não tendo o método limpar e respawn por enquanto, o importante é que é fácil de entender o que cada um desses métodos faz. Um deles pega o objeto. O que ele faz? Se o método já existe, então tira o primeiro objeto que tiver na lista de disponíveis, fala que ele está em uso, né? Sinaliza que ele está em uso, tira ele da lista dos que estão disponíveis, afinal de contas não vai estar mais disponível, e retorna ele.
Por outro lado, se a minha estrela ainda não existe, então crie uma nova estrela, aí sim, só nessa situação instancie uma nova estrela, e adicione ela à lista das estrelas que estão em uso, porque eu criei essa estrela para poder usar ela. E aí retorna para quem chamou, tá bom? E o método liberar é, uma vez que está em uso, e eu quero liberar essa estrela, então eu retorno a minha estrela ao estado inicial dela. Nesse meu caso, reposiciono a minha estrela na posição inicial que ela tem que começar. E coloco ela na lista de estrelas que estão disponíveis para serem usadas e retiro ela da lista das estrelas que estão em uso. Afinal de contas, ela vai estar liberada agora, tá bom? E só agora sim eu vou me preocupar em fazer os dois métodos lá. O primeiro é o método limpar, então private, static também, para poder chamar ela, né? Void limpar. Então, lembrando que esse método serve para voltar minha estrela ao estado inicial que eu quero que ela esteja quando ela for reusada. Objeto aqui, por exemplo, estrela, tanto faz o nome. Então, vamos lá. O que eu preciso fazer? Eu preciso realocar a nova posição inicial que ela deve ter. Para isso, eu vou fazer o quê? Eu vou criar um valor aleatório para que ela seja reposicionada em algum valor aleatório no eixo X dela, e o eixo Y dela eu vou falar para que esteja acima da minha tela, tá bom? Então, como é que eu faço isso? Vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que fazer é gerar um valor aleatório para a coordenada X dela aqui em cima, tá bom? Então, eu tenho que definir primeiro qual que é a largura da minha tela para poder definir qual que é o intervalo de valores que eu quero criar aqui. Então, só para ficar fácil de entender, eu vou criar essa variável, mas ela não é necessária, tá bom? Então, vamos lá. É igual a camera.main.orthographic_size vezes camera.main.aspect. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo o seguinte. A largura, o Unity ele não me traz a largura da minha tela, ele só me traz a altura, na verdade metade da altura, que é o orthographic size da câmera, okay? Que por padrão aqui é 5, eu estou usando o número 5. Para eu saber a largura, é só fazer uma regrinha de 3, que nada mais é aqui no caso, que multiplicar a altura vezes o aspect ratio, a proporção da minha tela. Então, se eu estiver trabalhando numa proporção, por exemplo, 10:9 ou 5:4, ultra widescreen, então eu vou ter o cálculo da minha largura aqui, tá bom? Agora eu vou definir qual que é a posição no eixo X dele. Então, eu vou usar a classe handle, range, de menos largura até a largura. Então, isso aqui representa o seguinte, me traga um valor do canto esquerdo, tá, que represente desde o canto esquerdo até o canto direito da minha tela, ok? No eixo X. E aí eu falo, olha, objeto, transforme objeto.transform.position vai ser um novo vetor, vector 2, na posição X, aleatória, certo? E logo em cima da minha tela lá, então, main.orthographic_size, ok? Maravilha, aqui é o canto superior da minha tela. Aqui não é posição X, é X. Maravilha. Então esse método ele faz o quê? Ele simplesmente reposiciona a minha estrela que já foi usada em algum canto aqui na parte superior da minha tela para poder ser usada, tá bom? Só isso que ele faz. E agora só falta criar o método de inicialização do meu GameObject. Novamente, esse método que eu vou criar aqui, ó, o respawn, ele só é necessário porque eu estou usando o Unity. Tá? Se você for aplicar esse padrão de projeto em outro
em um sistema de informação, por exemplo, você provavelmente não vai precisar dele. Tá? Private, static, GameObject, respawn. E o que eu tenho que fazer nesse método aqui? Eu vou ter que carregar o meu prefab. Então, como é que eu faço isso? GameObject, estrela, por exemplo, recebe GameObject. Eu tenho que fazer um casting aqui. Resources. .load estrela. Tá? Eu tenho que dar o nome do meu prefab. Esse meu prefab, nesse caso, como eu estou usando o load, o método load, então esse prefab ele tem que estar alocado, ele tem que estar dentro daquela pasta resources, ok? É de lá que ele vai carregar o que você quiser carregar. Agora, eu vou definir a posição inicial da minha estrela. Então, vamos lá. Vector 2, posição inicial vai ser um new vector 2, ok? E aqui eu vou colocar a minha posição, vou fazer o mesmo cálculo que eu fiz aqui, ó, da largura, ok? Então eu poderia criar aqui a minha variável largura de novo. Tá? Eu só estou colocando isso aqui, não estou fazendo direto, para ficar fácil de ler na hora de tentar entender, ok? A altura é o próprio orthographic size, tá? Eu vou colocar aqui novamente só para ficar fácil de ler. A altura, vou colocar ele até aqui em cima. É igual a isso aqui. Então a largura nada mais é do que a altura versus o aspect ratio, ok? Fica mais fácil de ler. Okay? E aqui eu vou criar a posição x dele. Então x vai ser igual a random.range menos largura até mais largura. Poderia reaproveitar tudo isso no mesmo código, né? Já que eu estou fazendo a mesma coisa aqui em cima. Que mais? E agora vamos lá, criar minha posição inicial. Então a posição inicial vai ser o x, vírgula, a altura. Vamos colocar mais um para ele não ser criado logo na borda superior, tá bom? Para ele ser criado um pouquinho antes de aparecer na tela. Então criei minha posição inicial e agora eu vou instanciar o meu objeto. Então return monoBehavior.instantiate a estrela, vírgula, a posição inicial dela e qual que é a rotação, que é sem rotação nenhuma. Tá? Quaternion Identity significa não rotacione. Então esse método, que para a gente é um pouco grande, ele simplesmente faz isso, ele instancia uma nova estrela. Tá joia? Então tá bom. O importante é o que está aqui no liberar e no get objeto. Então é isso, está pronto o meu pool. Bem simples. Agora é só utilizar ele. Quando eu vou utilizar? Eu vou utilizar em duas situações. Eu vou criar uma classe para criar os respawns das estrelas. Vou criar um controlador de respawn de estrela. E eu preciso usar essa classe também quando quando a estrela passar da borda inferior da minha tela. Tá bom? Então eu vou criar aqui um respawn controller. Já está criado o meu respawn controller. E eu vou criar aqui um script para ele. Olha lá. Script respawn controller. Nesse respawn controller, eu não vou precisar do update. Okay. Aqui no meu start, o que eu vou fazer? Eu vou criar um método respawn private
void respawn. E esse método simplesmente vai pedir para o meu pool pegar um objeto. Então o que vai acontecer? Void é ótimo, né? Void aqui. Então o que vai acontecer? Lá no método getObject ele vai ver, já existe uma estrela disponível? Não vai ter quando, na primeira vez que esse respawn for executado, não vai existir. Então ele vai criar um método novo, vai colocar lá na lista de estrelas em uso e ela vai aparecer na tela, porque o método respawn lá da minha classe pool vai fazer isso para mim. Ok? E aqui no start eu uso o invoke repeating. Então, invoke repeating. Eu vou pedir para executar esse método respawn a partir do momento zero, que o meu, do instante zero que o meu jogo começar a funcionar, e a cada meio segundo. Tá? É isso que significam esses argumentos aí. E aí, a cada meio segundo, o método respawn vai executar. Aí ele vai verificar lá, existe algum disponível? Se não tem, ele cria. Se tem, porque já caiu, né, já foi para baixo da tela, então se tem, ele vai usar o que já tem. Maravilha? Simples assim. A última coisa que falta agora é eu ir lá na minha classe da estrela e falar o seguinte, olha, depois que a estrela descer da borda inferior da tela, esteja disponível para ser usada de novo. Então eu vou aqui no script da estrela, vou aqui no update, né, e verifico, olha, se ele estiver abaixo do limite da minha tela, normalmente eu faria o quê? Eu destruiria. Agora eu não vou mais destruir. Eu vou fazer o seguinte, ó, pool, ponto, liberar quem? Eu mesmo, né? Quer dizer, a própria estrela. Tá joia? Simples assim. E é bacana porque eu vou reutilizar recurso que eu já criei anteriormente. Vamos ver se funciona agora. Tá bom? Então vamos lá. Olha lá as estrelas aparecendo aí. Ok? Então estão aparecendo, dá a impressão que a minha navinha está se movendo. O recorte da estrela não ficou muito bonito, o fundo dele não ficou preto. Então, a gente pode caprichar um pouquinho mais nesses desenhos da estrela. Mas o importante é vocês verificarem aqui, ó, que eu só tenho, na verdade, 1, 2, 3, 4... Eu tenho 5 estrelas só. Se eu estivesse fazendo da outra forma, cada uma dessas estrelas, quando passasse aqui de baixo, ia ter que ser destruída e eu teria que criar uma nova estrela. Ok? Não preciso mais fazer isso. Então eu tenho um ganho de performance aí. É só isso, pessoal. É fácil assim. Esse padrão de projeto é bem tranquilo de trabalhar. Todos eles são, né? Qualquer coisa, se não entenderam alguma coisa, deixem os seus comentários. Na descrição desse vídeo vão estar 2 links. Um para vocês baixarem o projeto inicial, ok? E outro com o projeto já concluído, que é esse aí mesmo. Então, se vocês quiserem acompanhar com o projeto de vocês, com esse vídeo, vocês baixem lá. Maravilha? Então é isso, um abraço. Tchau, tchau.